Paz do Senhor a todos. Eu gostaria de compartilhar com muita alegria a palavra do Senhor que o Senhor traz ao meu coração, que está no livro de Lucas, no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 16, que diz assim: Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais lhe deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Amém? A palavra, quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu questionei o Senhor, eu falei assim: Senhor, o que o Senhor quer nos falar a respeito desta palavra? E o Senhor trouxe ao meu coração para refletir a respeito desses 12. Jesus, até esse momento, ele tinha muitos seguidores, muitas pessoas que o seguiam, mas ele escolheu 12 para serem apóstolos. E apóstolos quer dizer aquele que foi enviado, aquele que é enviado, é um mensageiro para cumprir um propósito específico. E Jesus, Lucas, ele enfatiza o momento de oração que Jesus teve antes de escolher esses 12 para ele. Ou seja, Jesus foi buscar a intimidade com o Pai. Jesus foi buscar a resposta do Pai para esse momento, para essa escolha. Porque Jesus sabia que dali nasceriam aqueles que seriam os pilares da igreja. Destes iria surgir aquele que iria o trair, né? Então a gente sabe aqui que Judas Iscariotes foi aquele que traiu Jesus, e até mesmo Lucas aqui quando ele traz essa mensagem aqui na Lucas 6, no último versículo, no versículo 16, fala que Judas Iscariotes seria aquele que se tornaria o traidor, aquele que entregaria Jesus. Então, aqui Jesus ele foi orar para que Deus direcionasse, né? Deus pudesse direcionar toda essa escolha dos 12. E quando a gente fala sobre ser apóstolo, aquele que envia mensagem, a palavra do Senhor fala assim que apóstolo, ele é aquele que é uma testemunha ocular do ministério de Jesus Cristo. Ele tinha sido instruído pessoalmente por ele, para que ele pudesse, que ele tivesse legitimidade de testemunhar o evangelho anunciado por Jesus Cristo. Ele teria recebido essa comissão para exercer o apostolado diretamente de Deus, né? Então, esses foram escolhidos. Só que quando nós olhamos para eles, para a característica deles, nós falamos assim: não, esses são improváveis. Porque quando nós olhamos aqui para Simão, que depois foi chamado de Pedro, Simão, ele era uma pessoa colérica, né? Simão, ele tinha um temperamento instável. Simão, ele era pescador, ele não era um estudioso da lei, né? Da lei igual nós vemos os escribas que eram estudiosos da lei, né? Então, esse André também, o seu irmão, ele era pescador, assim como ele. Nós vemos Mateus ele era um cobrador de impostos, ele era conhecido como um pecador, né, pelos fariseus, até mesmo que pegaram e censuraram a Jesus quando Jesus foi ter com ele, né? Falou assim: você está no meio de pecadores. E ali Jesus escolhe Mateus. Jesus escolhe a cada um deles, né? Jesus escolheu até mesmo Judas, os Iscariotes, porque ele sabia do propósito da escolha de cada um deles, inclusive de Judas, que foi quem o traiu, que fazia parte do propósito de Deus. Mas aí eu fico pensando que esses 11, excluído Judas, que logo depois, né, da morte de Jesus, nós vemos em Atos que foi substituído por Matias, após oração e pedindo a direção de Deus de quem seria o escolhido para compor os 12, porque os 12 ele é o estabelecimento da igreja, né? Ele cumpre o que está
em Apocalipse 21, que faz referência às 12 tribos de Israel. Então, o número 12 é um número específico e está em Apocalipse 21. Ali o Senhor deu a estes a autoridade. Está lá em Mateus, em Marcos, que também faz referência a essa passagem, fala que Jesus deu autoridade a eles para pregar, para expulsar demônios, para curar. O Senhor deu um propósito específico para esses 12. Só que eles tinham falhas. Só que eles foram curados durante o processo. Eles foram tratados durante o processo, com exceção de Judas, porque Judas é algo específico que a gente deixa ele um pouquinho de lado aí, porque ele teve um propósito específico no propósito da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. Ele já tinha sido escolhido, ele saberia que ele era o traidor. Mas os outros, eles foram chamados como testemunhas oculares. Eles foram chamados para mais perto de Jesus, para testemunhar, para aprender de perto sobre o Senhor. E ali eles foram transformados. Mas durante todo o período que eles ficaram com Jesus, eles apresentaram diversas situações onde eles caíram, né? Onde, por exemplo, Pedro, ele foi incrédulo, né? Quando ele teve pouca fé, que ele começou a andar sobre o mar e ali mesmo ele pegou e afundou, porque ele teve pouca fé, onde ele negou a Jesus. Até mesmo Tiago, né? Tiago e João, que queriam ter o orgulho de se assentar na posição, eles queriam buscar orgulhosamente se assentar na posição ao lado de Jesus. Eles eram o Tiago é uma pessoa intempestiva, ele pediu a Jesus que ele destruísse toda uma aldeia de samaritanos porque não receberam bem a Jesus, ali não demonstrando o amor que Jesus pregava, né? O amor que Jesus estava ensinando. Então, durante todo o processo, eles foram sendo transformados, eles foram sendo moldados, mas somente a partir do momento em que eles receberam a Cristo, que eles entenderam o mistério de Cristo, qual era o propósito de Jesus, que foi após a ressurreição, que eles viram a Jesus, que ali Jesus passou a abrir, né, que o Espírito Santo abriu a mente deles, quando eles receberam o poder do Espírito Santo, eles foram comissionados e passaram a anunciar. Eles não conseguiam mais ficar sem anunciar este evangelho. E nós falamos assim, mas como eles conseguiram? Porque foi fácil para eles? Não foi. Não foi fácil para esses 12. Né? E aqui eu também trago o exemplo de Paulo, que também foi chamado como apóstolo. Mas até mesmo Paulo ele fala assim que ele era os menores. Ele se excluía desses 12. Né? Ele falava os 12, né? Ele mencionava os 12 e ele falava que ele era o menor deles, né? O menor dos apóstolos, né? E Paulo também é um apóstolo porque ele foi chamado e comissionado por Jesus, ele foi testemunha ocular de Jesus, dos feitos de Jesus, e nós vemos toda a caminhada deles e eu pergunto, né? E também reflito sobre isso, foi fácil para eles? Né? Durante essa caminhada, a partir do momento que eles se lançaram, que eles reconheceram o propósito de Jesus, o propósito de Deus para a vida deles, até o fim da vida deles, foi fácil? Não. Nós vemos aqui a palavra do Senhor, né? Ela, até mesmo em Atos, ela traz, em Atos e também nas cartas que Paulo escreveu, nós podemos ver como que a vida deles, eles não viviam uma situação tranquila. Muito pelo contrário, eles eram perseguidos, eles eram torturados, eles eram apedrejados, eles eram, massacrados realmente por pregar e anunciar Jesus, né? Mas como que eles conseguiram? Porque eles tinham fé. Eles tinham fé. Eles confiavam inteiramente no propósito que o Senhor tinha para eles. E sabe o que é interessante? Quando Paulo, ele traz para nós, lá em Romanos 11, ele fala assim,
Romanos 12, desculpa, 2, a sua palavra fala assim que nós não devemos nos conformar com este século, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas aí nós perguntamos, né, mas como, né, em tantas situações difíceis que eles passaram, eles não deixaram de anunciar a palavra de Deus, eles não deixaram de apregoar, e nós podemos ver isso por toda a descrição que existe a partir de Atos, ali que nós vemos a vida deles. Eles não deixaram de cumprir a vontade de Deus, porque eles sabiam que ela era a boa, agradável e perfeita. A vida deles estava no controle de Deus. E eu trago isso para nós hoje, né? Será que nós, como pessoas que somos, com as nossas características, com a nossa personalidade, com o nosso passado, com a cultura que temos, né? O Senhor também, ele tem um propósito para a nossa vida, né? E será que nós, a partir do momento que nós nos lançamos a conhecer essa vontade de Deus, que nós passamos a nos entregar, a cumprir a vontade de Deus, quando nós conhecemos verdadeiramente a Jesus, será que nós temos deixado, né? Será que nós temos confiado? Será que nós temos cumprido esse ministério que o Senhor tem para nós também? Como temos visto isso? Como temos passado? Ou será que questionamos ainda a vontade de Deus? Irmãos, uma coisa é certa, nós não devemos questionar a vontade de Deus. Porque a palavra fala que o Senhor é perfeito, que Ele é o Criador de todas as coisas, Ele criou tudo perfeito. Quando nós olhamos, até mesmo hoje de manhã eu estava com as crianças, né, sempre quando, né, eu tento, às vezes vem, né, porque vem pensamentos de dúvida mesmo, vem situações que querem tirar a nossa paz, que querem vir trazer conflito até mesmo nos nossos pensamentos, e eu costumo olhar muito para a natureza, porque quando eu olho para a natureza, eu vejo a perfeição de Deus, que tudo é perfeito, é criado por um determinado fim. Eu estava ali com os meninos, ali no condomínio, e o Dani veio com uma flor, né? Uma flor na mão, e ele falou assim, mãe, olha que flor linda, mãe, essa é para você. Aí o Pedro viu, o Pedro falou assim, mamãe, né? A flor, ela tinha tipo um cone assim, né? As pétalas e o meiozinho tinha um oco, né? E aí o Pedro perguntou, falou assim, mãe, mas por que ela é assim? Por que ela tem esse buraco no meio? Aí eu falei assim, filho, foi Deus que fez. E Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Irmãos, tudo que o Senhor tem para nós é perfeito. É o melhor. E ao invés de nós questionamos a perfeição de Deus na natureza. Não, nós somente admiramos e louvamos a Deus quando a olhamos. Então, assim, irmãos, quando nós olhamos para nós, para a nossa vida, ou para a vontade dEle, para a nossa vida, nós devemos questionar? Não. Nós simplesmente devemos nos lançar, ter fé, nos lançar nas mãos dEle e cumprir a vontade dEle, sabendo que em toda e qualquer circunstância a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo que ele faz para nós é o melhor. Então, ao invés de nós questionarmos, irmãos, nós devemos admirar aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, é nós nos alegrarmos no Senhor, é nós nos rendermos em ações de graça ao Senhor, porque o Senhor vai nos dando fé, o Senhor vai aumentando a nossa fé, o Senhor vai nos capacitando a passar por todas as situações, o Senhor vai nos ajudando, o Senhor vai nos mostrando, assim como Ele fez com esses 12 que sofreram tantas situações, esses 12 mais Paulo também, que sofreram tantas situações e foram perseguidos, mas eles não deixavam de testemunhar. Paulo até mesmo em Filipenses 4, né? Eu vou ler até aqui com os irmãos,
que ele fala assim, olha, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo-vos alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Aí ele fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Paulo, irmãos, nós sabemos, assim como os outros também, ele foi perseguido. Paulo ele foi torturado. Paulo ele foi induzido a negar a Jesus, a não anunciar esse evangelho. Mas aqui ele fala que em toda situação ele não poderia deixar de se lançar aos pés do Senhor e cumprir a vontade do Senhor. Porque ele fala assim, olha, em tudo, alegrai-vos no Senhor. Antes de qualquer coisa, que as vossas orações, as vossas súplicas sejam conhecidas com ações de graças ao Senhor. Ou seja, com louvor ao Senhor. Em tudo, irmãos, o louvor deve sempre estar em nosso coração. Quando nós vemos, quando eles estavam na prisão, eles louvavam ao Senhor, né? Quantos torturados, né? E eles louvavam ao Senhor, adoravam ao Senhor. Eles bendiziam ao Senhor porque sabiam que a vontade dele era boa, perfeita e agradável. Aquilo que o Senhor tinha escolhido para a vida deles era bom, perfeito e agradável. A única resposta que eles tinham era essa. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O propósito que o Senhor tem para mim é bom, perfeito e agradável. Por isso eles não andavam ansiosos, eles não andavam preocupados. Até Paulo fala, eu sei estar com fome, eu sei passar frio, eu sei passar necessidade, eu sei passar em abundância. Mas em tudo posso, tudo posso. Naquele que me fortalece. Eu passo por todas essas situações, porque eu posso naquele que me fortalece. Será que nas situações difíceis, irmãos, nós estamos passando por isso? Ou será que estamos questionando a vontade de Deus em nossas vidas? Ficamos questionando, pondo em dúvida a vontade de Deus? Isso que eu quero, irmãos, que o Espírito Santo toque meu coração para falar aos irmãos. Não questione a vontade de Deus sobre a sua vida. Antes, coloca-se na dependência de Deus. E é isso que eu quero colocar para os irmãos nesta mensagem, que é o fechamento desta mensagem, é ser dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus, assim como o exemplo daqueles que foram escolhidos para um chamado, um propósito específico. O Senhor também tem um chamado específico através das nossas vidas. Nós não estamos aqui, irmãos, por nada, mas antes, na nossa maneira, no nosso modo de pensar, no nosso testemunho, nós testemunhamos a Cristo. Nós testemunhamos este Evangelho. E que assim seja, porque nós não somos deste mundo. Nós somos do reino celestial. E sabendo que nós somos desse reino celestial, nós não nos conformamos com este mundo, mas antes nós nos alegramos com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós não andamos ansiosos ou preocupados com o que irá nos acontecer, porque a nossa confiança está em Deus, a nossa alegria está em Deus. Então, irmãos, esta é a mensagem que eu deixo para vocês através desse vídeo, que o Senhor falou ao meu coração. E sabe, irmãos, cada um desses aqui, eles foram tão, né, tiveram um fim tão, né, aos nossos olhos, um fim às vezes difícil. A maioria deles morreu crucificado ou apedrejado, esfolado vivo, decapitado, né, alguns, né, até por os estudiosos, né, a cultura cristã traz esses estudos, mas o que nós trazemos de aprendizado sobre a vida deles é que eles não desistiram do propósito que o Senhor teve para a vida deles, porque eles sabiam que o que tinha para eles estava aguardando, era a promessa que eles estariam com o Senhor, é o reino dos céus. Né? Então, que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto estivermos aqui,
que possa haver em nossos lábios a alegria, ações de graça, e que não deixemos de anunciar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, para que nós também possamos estar e ceiar com o Senhor no reino celestial. Amém? Que esta passagem fala mais, essa mensagem fale mais ao seu coração e que nós sejamos transformados por ela. Em nome de Jesus, eu dou graças e louvo pela vida de cada um de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um beijo.